Oi, nono ano querido. Vamos lá, continuando a aula sobre os aspectos populacionais da Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o envelhecimento da população do velho continente. Então, quando a gente pensa em continente europeu, ele é um continente que tem países com um IDH elevado. Vocês lembram o que é o IDH? Então, Índice de Desenvolvimento Humano. O que a gente mede? Expectativa de vida, que está dentro de que caixinha? Saúde. A gente vai medir a renda e a gente vai medir educação, tá? Saúde, renda e educação. Então, a maior parte dos países da Europa, eles vão ter IDH bem elevados, com alto nível de alfabetização, com grande expectativa de vida, uma boa qualidade de vida também, tá? Isso vai promover com que as pessoas elas tenham uma longevidade maior, né? Então, os idosos vão viver bastante, tá? Então, quando a gente pega aqui esse mapa da expectativa de vida de 2016, a gente consegue perceber, ó, então aqui a gente vai dividir o leste europeu, tá? Ó, daqui pra cá, leste, ó, aqui a rosinha dos ventos, para vocês se lembrarem. Então, leste europeu, a gente pode perceber que as pessoas ela têm uma expectativa de vida menor, de 75 a 79 anos, e alguns países abaixo de 75 anos. Isso alguns ainda explicam isso como uma herança do período onde eles viveram o mundo soviético. Então, enquanto eles eram países socialistas, havia ali uma dificuldade maior em uma série de quesitos de facilidades na vida, então por conta disso as pessoas vivem menos, né? Tem alguns estudos que falam isso. Já na Europa Ocidental, a gente consegue, passando helicóptero aqui, pronto, a gente consegue perceber que a expectativa de vida é acima de 80 anos. Por que isso acontece? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter muitas mudanças. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, especificamente, nós vamos ter um desenvolvimento na tecnologia da medicina muito grande. Isso vai fazer com que sejam desenvolvidos medicamentos, antibióticos, equipamentos de saúde. As pessoas vão ter muito mais acesso a se tratarem e isso vai promover uma maior expectativa de vida das pessoas. Elas vão poder tomar mais medicamentos, elas vão poder ter consultas médicas, fazer exames, e esses exames com maior nível de tecnologia conseguem detectar muito mais facilmente enfermidades que, se descobertas antes, são melhores tratadas, tá? Então, quando a gente fala na Europa, a gente tem uma grande expectativa de vida, as pessoas vivem bastante por conta também da alta qualidade de vida que eles têm, tá? Então, pensando nisso, esses indicadores aí, eles podem, de expectativa de vida, eles trazem aspectos positivos quanto aspectos negativos, tá? Então, quando eu falo de um local que as pessoas vivem aí mais de 80 anos, significa que esse lugar é bom, que esse lugar ele tem um bom nível de saúde, de educação, uma boa renda, enfim, uma boa qualidade de vida. Mas isso vai trazer também, como eu falei, algumas consequências negativas, tá? Que a gente vai falar daqui um pouquinho para vocês. Quando a gente pensa em demografia do continente europeu, então a gente precisa lembrar aí de alguns aspectos. É um continente que tem, então, alto nível de alfabetização, certo? Quanto maior o nível de alfabetização, menor é a quantidade de filhos que essa pessoa tem. Tudo bem? São estatísticas que mostram isso. Quanto maior a minha educação, menos filhos. O processo de urbanização também promove uma redução da taxa de natalidade. Eu tenho menos filhos morando na zona urbana. Quanto maior for a minha qualificação profissional, maior é a ascensão profissional que eu quero ter, mais tarde eu tenho filhos. Então, essa questão de diminuir taxa de natalidade e aumentar a expectativa de vida vem trazendo aí alguns processos demográficos que vão gerar aí algumas instabilidades, tá bom? Quando a gente olha aqui, ó, essas pirâmides etárias da Europa, e eu acho que quando a gente vê pirâmide etária é muito legal porque a gente consegue entender muita coisa.
Então, a gente tem 3 pirâmides aqui, 1950, 2000 e uma projetada para 2050. Então, o que nós temos aqui em 1950? Então, ó, vamos entender aqui para quem ainda não conhece uma pirâmide etária. Aqui na vertical, eu tenho a idade, tá? A idade da população, beleza? Tá dividido em homem, mulher, e aqui embaixo eu tenho a porcentagem de homens e de mulheres nessa faixa etária, beleza? Então, ó, nessa pirâmide lá da Europa de 1950, o que a gente percebe? Que eu tenho uma taxa de natalidade grande, então, ó, percebam que nasce mais pessoas e morrem mais pessoas. Ela é fininha, ó, tá vendo? As pessoas não vivem muito, especialmente os homens, né? Porque os homens vão às guerras, os homens, eles bebem, os homens demoram mais para ir aos hospitais, então os homens, eles morrem mais facilmente do que as mulheres, tá? E aí a gente começa a perceber que eu tenho uma taxa de natalidade alta, então tá vendo? Uma população jovem, bastante grande, população adulta reduzindo e população idosa menos ainda. Quando eu olho uma pirâmide dessa, um governante, ele já tem que saber quais são os polos que ele tem que atuar. Então, por exemplo, se eu tenho um país que eu tenho mais crianças, né, mais adultos, o que eu tenho que focar? Na saúde e na educação. Se a minha população é composta mais por pessoas adultas, eu tenho que focar na questão da empregabilidade. Se a minha população é mais idosa, eu tenho que pensar em previdência, eu tenho que pensar em medicação, eu tenho que pensar em qualidade de vida. Aí a gente vem aqui para 2000. Mudou alguma coisa? Percebam que a taxa de natalidade ela deu uma tremenda diminuída. Significa que eu estou colocando menos pessoas no mercado, tá? Eu não estou renovando essa população. Aí nós temos uma grande quantidade aqui de adultos, e aí olha a população idosa, ó. Aumentou consideravelmente. O que isso significa? Que eu tenho menos nascimento, maior expectativa de vida. Se não nasce muito, não repõe mão de obra. Mão de obra essa que está envelhecendo, portanto, eu tenho redução de mão de obra ativa. As pessoas, quando elas envelhecem, elas deixam de trabalhar e elas vão receber uma previdência social. O recebimento dessa previdência social implica em o governo ou algumas instituições privadas fazer essa concessão. Porém, isso também vai dizer que diminui a captação de impostos por parte do governo. Então, a gente tem aqui uma questão que muitos países hoje enfrentam, que é o envelhecimento da população, um ônus maior nesse INSS, né, aqui no caso do Brasil, por exemplo, e eu tenho muitas pessoas que não vão trabalhar. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu tenho menor população ativa, e essa diminuição da população ativa, ela implica no processo produtivo do país. Quanto menos pessoas trabalhando, menor é a produção, maior é a dependência de importação, tá? Aqui em 2050, a projeção que eles têm, então percebam que ela vai afinar ainda mais, ó, vai nascer muito menos pessoas e eu vou ter muito mais idosos, tá? Então, na Europa hoje, a gente tem um agravamento, por exemplo, do coronavírus, porque eu tenho uma grande quantidade de pessoas com faixa etária aí bastante elevada, tá? Então, eu quero que vocês grifem aí alguns pontos que são importantes, tá? Eles têm aí padrões de vida elevados, tá? O envelhecimento da população europeia pode ter algumas consequências negativas. A redução da população economicamente ativa, que trabalha, impacta na arrecadação de impostos, isso já vem sendo visto em alguns países. O envelhecimento populacional está relacionado à queda da população economicamente ativa, o que resulta na falta de mão de obra e no aumento de gastos do governo com previdência social. Também tem um outro fator que na Europa, por exemplo,
a população rural, ela também é idosa. E os jovens, eles não se sentem atraídos por trabalhar na área rural. E aí isso implica numa menor produção de alimentos também. Então, a preocupação grande é a dependência de de vários outros lugares, de produção de vários outros lugares. Então, isso promove uma dependência que muitos países não querem, tá? Então, aqui a gente tem uma pizza, ai que delícia a pizza, que mostra aí pra gente a distribuição etária dos agricultores. Então a gente percebe aqui, ó, 31% deles tem mais de 65 anos, né, 65 anos ou mais. Eu tenho com menos de 35 somente 6%. Então eu tenho uma população rural idosa. Essa população, se não for reposta, se essa mão de obra aqui não for reposta, eu tenho redução na produção agrícola. Tendo redução na produção agrícola, falta comida, tá? Diante de tudo isso, tendência do aumento de expectativa de vida, alguns países têm promovido reformas trabalhistas. A França, por exemplo, tem feito, agora menos, né, por conta dessa questão do corona, mas a França tem feito aí várias reformas e isso gerou muitos protestos das pessoas que saíam contra, porque isso implica que elas vão ter uma diminuição do seu tempo de aposentadoria, ou seja, elas vão precisar trabalhar muito mais e se aposentar muito mais tarde. Então, essas aposentadorias tardias, elas têm como principal intuito reverter a questão econômica, tá? E isso gera fatalmente algumas insatisfações. Aqui a gente tem protestos na Grécia. A Grécia, como vocês já sabem, é um país que faz parte do bloco econômico da União Europeia. A Grécia gastou mais do que estava arrecadando e aí ela precisou fazer algumas reformas ali que foram bem duras e essas reformas elas acabaram trazendo aí, de acordo com o ponto de vista de alguns, prejuízo aos trabalhadores porque eles deveriam trabalhar mais, por muito mais anos e se aposentar mais tardiamente, tá bom? Bom, quero que vocês façam aqui também a página 29 e na próxima aula a gente fala de aspectos demográficos da Ásia, beleza? Até aqui tudo bem, nono ano? Qualquer dúvida, eu vou marcar uma live com vocês e a gente vai falando sobre isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!